Cristo, exalta-te, meu Rei. Desejo ver tua face, por graça. Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez aqui no canal Efatá. Esse canal que foi criado com o propósito de que Deus possa abrir o entendimento das pessoas com relação ao acontecimento mais importante da história: a vinda, o nascimento, o ensino, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E todos os efeitos da morte de Jesus na vida do homem que crê nele e que deposita toda a sua fé nele. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um benefício, que acontece na vida do homem que crê e que confia plenamente em Jesus para a salvação. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a justificação. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala, sendo justificados gratuitamente. Essa palavra justificada é justamente a mesma que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é a justificação. Tá? E Paulo vai dizer, sendo justificados gratuitamente. Agora, essa palavra quer dizer declarado justo. Quando eu olho para essa palavra, com o contexto dela ali, uma coisa me chama a atenção, porque o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele usa todo o seu conhecimento e a sua força para mostrar que o homem é um pecador. Ele vai dizer que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Ele vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Ele vai dizer que não há quem faça o bem, não há um justo sequer. E ele conclui no versículo 23 dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas como pode então, sendo que todos pecaram, que todos se desviaram, todos se afastaram da presença de Deus e viveram em completa rebeldia a Ele, como pode pessoas assim serem justificadas? A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 24, versículo 24, aquele que diz ao perverso, tu és justo, é maldito entre o povo e será detestado entre as nações. Como é que pode um Deus santo e justo justificar pessoas que eram dignas de condenação? Para compreender essa maravilhosa graça de Deus a nosso favor, que é a justificação, é importante que a gente entenda a história dos dois homens mais importantes da Bíblia. O primeiro homem é Adão, o primeiro homem criado por Deus. E a palavra de Deus diz que Adão desobedeceu a Deus e por causa da desobediência dele, o pecado passou a reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as pessoas e gerações que vieram depois dele. O segundo homem é Jesus Cristo, o homem mais importante que já passou pela história, e ele, completamente diferente de Adão, ele viveu em completa obediência a Deus. A palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele andou em completa retidão e conforme a vontade de Deus. Se houvesse um juízo e Deus pudesse julgar todos os homens, desde Adão até o último ser vivente, o único que sairia ileso desse julgamento seria Jesus. Somente ele andou em completa retidão. Mas Jesus ele veio com um propósito, de salvar a humanidade dos seus pecados. Pode parecer injustiça para a gente quando a gente ouve falar que o justo morreu pelo injusto e que o santo morreu pelos pecadores. Mas é justamente essa a obra de Deus para a salvação do homem. A palavra de Deus diz que através de um homem, através da ofensa de um homem, entrou o pecado no mundo e assim a condenação, mas através da obediência também de um homem, pela graça de Deus, veio a justificação na vida daquele que crê e que deposita sua fé em Jesus Cristo. Tem um episódio muito interessante no Novo Testamento que ilustra muito bem a justificação. A palavra de Deus diz que os religiosos prenderam a Jesus e o levaram até Pilatos para ser condenado. E Pilatos, depois de ouvir ali os religiosos e ouvir
a versão de Jesus, ele então faz uma declaração pública para aquele povo dizendo: não vejo neste homem crime nenhum, e decide soltá-lo. Mas quando ele decide soltá-lo, a multidão enraivecida começa a gritar: não, crucifica Jesus, desejando que ele fosse condenado. E aí Pilatos então, lembrando ali que estava sendo comemorada naquele dia a festa da Páscoa, e por ocasião da festa era costume que se soltasse um dos presos. Então Pilatos mais uma vez decide soltar a Jesus e fala para a multidão que vai soltar a Jesus, mas a multidão começa a gritar: crucifica Jesus e liberta Barrabás, mesmo sabendo que Barrabás havia sido condenado por um crime de homicídio e por uma revolta contra o governo da época. Então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, e Barrabás, que era um homem digno de morte, segundo a lei da época, ele sai ileso ali, sai livremente. Jesus então toma a cruz, que era para Barrabás, sobe na cruz e morre no nosso lugar. E a morte de Jesus na cruz teve o propósito justamente de nos trazer vida a cada um de nós que passaríamos a confiar completamente nele. Muitas pessoas pensam que foram os religiosos que crucificaram Jesus ou que foi o governo de Roma, mas na verdade esse era um desígnio de Deus há muito tempo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já profetizou que ele tomaria sobre si as nossas transgressões e o castigo que nos traria a paz estava sobre ele. Jesus estava na cruz morrendo a morte que era nossa, porque a morte é um salário do pecado. E Jesus não havia cometido pecado nenhum para morrer. Então o apóstolo Paulo vai dizer que ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando ele morre a nossa morte, ele toma sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, vence a morte, ele nos dá a oportunidade de termos uma nova vida para a glória e louvor do seu próprio nome. Olha, irmãos, que maravilhosa graça de Deus a nosso favor, oferecendo seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para nos substituir, e ele toma sobre si os nossos pecados, de maneira que nós fomos justificados. E quando chegar o grande dia do juízo, que acontecerá um dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus, só vai ter 2 decretos de Deus a favor de todos os seres humanos. Um é condenado, como a própria palavra de Deus vai dizer, ou justificado em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a compreender cada dia mais essa bênção maravilhosa que é a justificação, que nós possamos compreender, não falar somente da boca para fora, que Jesus morreu no nosso lugar, que Jesus levou os nossos pecados, mas que nós possamos compreender a grandiosidade desse benefício a nosso favor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós possamos cada dia crescer, irmãos, no conhecimento e na meditação a respeito dessas coisas, que o Espírito possa nos alegrar com respeito a coisas tão grandes e tão maravilhosas que nós recebemos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Fica na paz.